Olá, a palavra que eu quero falar com você hoje é sobre João, capítulo de número 4. Nesta narrativa, Jesus, ele tem um encontro marcado com uma pessoa problemática. No verso de número 4, diz assim a palavra do Senhor. João 4, capítulo 4, verso número 4. E fez-se necessário Jesus passar por Samaria. Na verdade, o que nós encontramos aqui é um dia e hora marcado com alguém que precisava de um toque do Senhor. Jesus, ele está sentado ao poço aonde Jacó fez para o seu filho José, em Sicar, uma cidade em Samaria. E vem aí até ele, na verdade até ao poço, uma mulher de Samaria. E os judeus e samaritanos, eles não tinham uma boa relação. Mas Jesus, ele é mestre em entrar em lugares aonde há uma quebra de protocolo. Ele vai aonde precisa chegar. Ele encontra pessoas que ele precisa encontrar. Não importa onde, pode ser numa boca de fumo, pode ser na Cracolândia, pode ser num prostíbulo, pode ser nas ruas onde as pessoas vendem o seu corpo, pode ser num albergue de mendigos. Jesus, ele é perito em quebrar protocolos, ele alcança vidas aonde é necessário e ele entra aonde é necessário. Eu costumo falar muito entre Jesus e a religiosidade. A religiosidade não entra em qualquer lugar, afinal, os santos não podem ser contaminados, não. Os santos, eles passam por um travesti e eles dizem: "Tá amarrado em nome de Jesus", aonde Jesus provavelmente abraçaria esse travesti, porque por trás de um travesti pode ter ali uma criança que foi abusada, talvez pelo pai, talvez pelo padrasto, pelos primos, pelos tios, pelo vizinho, enfim. E eu costumo fazer essa divisão entre Jesus e o religioso, porque o religioso talvez não chegaria nesta mulher samaritana. Na verdade, ela não cumpria os padrões, né, das outras mulheres. O fato dela buscar água sozinha num horário de extremo calor denota que era uma mulher que ela era excluída da sociedade pelos seus atos. E Jesus, ele não tem problema nenhum com isso. Jesus não tem problema em alcançar o drogado. Jesus não tem problema em alcançar o homossexual, em abraçar. Ele não tem problema nenhum em abraçar aquele que se afastou da igreja por dores causadas pela igreja. A igreja que eu falo é o sistema igreja, eu não falo da igreja do Senhor Jesus, aquela que abraça a samaritana, aquela que abraça a prostituta, aquela que abraça o drogado, o alcoólatra, aquela igreja que abraça aquele que é afastado, excluído, aquele a igreja que abraça aquele que tem suas dores em particular. Enfim, a mulher samaritana, ela não cumpre os padrões, os requisitos da igreja, sistema que a gente tem vivido. Ah, a minha mãe, deixa eu colocar aqui, né, talvez quando ela vê esse vídeo, talvez ela fique um pouco chocada, mas ela recebe bastante solicitação de amizade no Facebook e são pessoas da Angola, Nigéria, enfim, pessoas de lugares
pobres, assim. E esses dias eu estava falando com ela, porque eles pedem oração para ela, né. E eu disse para ela: "Meu Deus, é uma vergonha eles pedir oração para pessoas como nós, porque, nesses lugares extremamente dificultosos e pobres, nós vemos nas redes sociais que as igrejas são fervorosas. Eles não têm ar-condicionado, eles não têm bebedouro, eles não têm banheiros, eles não têm sala de oração, eles não têm, mas é um amor por Cristo. É uma extrema pobreza financeira, mas uma riqueza celestial que eu invejo, e eu falando com ela, porque eles pedem oração para nós aqui do Brasil. As nossas igrejas é um tanto quanto vergonhosa, nós temos tudo, cadeira confortável, ar-condicionado, temos preletores incríveis, mas a samaritana em nosso meio, ai, eu não sei. Eu não sei se ela seria bem aceita. Afinal de contas, quando Jesus diz para ela: "Vai e chama o teu marido", ela diz: "Ai, deu ruim, mestre, deu ruim", né. Tem algo que eu preciso relatar que não é muito legal. E Jesus diz para ela: "Disseste bem, esse, não é teu marido. Já tivesse 5, na verdade, tu já tivesse 5, e esse de agora nem é teu marido". E sabe o que acontece? Essa mulher se relacionou com 6 homens, 6 famílias que provavelmente ela foi abandonada. Da primeira relação, ela passou para a segunda, tentando achar amor e não encontrou. E da segunda relação, ela foi para a terceira relação, aonde ela procurou afeto, carinho, e ela não encontrou. E da terceira, do terceiro relacionamento, ela foi para o quarto, e assim sucessivamente, e ela não encontrou aquilo que a alma dela ferida buscava. Mas nesse diálogo com Jesus, essa mulher foi curada. É nisso que eu olho para a escritura e vejo quanto falta em nós sermos como Jesus. Ah, provavelmente nós olharíamos para uma mulher como essa e perguntaríamos: nossa, que mulher que não se aquieta. Ah, homem também, porque os homens também procuram em vários relacionamentos uma cura para a alma, porque homens também são feridos emocionalmente. E, e Jesus olhou para ela com um olhar de cura, ele entregou a cura para essa mulher. Uma mulher que provavelmente diríamos: nossa, o que que essa pessoa tem? Que não aguenta emprego algum. O que que essa pessoa tem que não aguenta em ministério algum, sai de uma igreja para outra, nossa, olha, nenhuma igreja tá bom para ela. Não, não é o ambiente, mas é o que está dentro dessa pessoa. Aonde há uma inquietação, há um problema a ser resolvido. E quando não resolvemos, ficamos como a samaritana, pulando de galho em galho, não nos encontramos em ambiente algum, não somos felizes em lugar algum. Mas não precisamos de retaliação, não precisamos de olhares ofensivos, não, nós só precisamos de Jesus. Sabe, eu já fiz um trabalho nas ruas evangelizando, junto com uma amiga. Não vou citar nome, talvez ela não gostaria que o nome dela fosse citado, eu não tenho essa autorização, mas uma amiga mesmo. E nós saímos da empresa depois de uma jornada de trabalho, né? E próximo daquela empresa, as mulheres, né, têm o hábito de ficar ali
para vender o seu corpo, porque é estratégico, os homens saem das empresas ali, enfim, então para elas é muito estratégico. E não só mulheres, mas travestis também. E um travesti me marcou e vai me marcar para a vida toda. Eu perguntei se eu poderia abraçá-lo. Porque não adianta, queridos, não adianta ir para as ruas e querer gritar no ouvido das pessoas: sai demônio, sai pombagira, sai falanges de demônio. Não, 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 não. Você quer destruir a obra do inferno? Abrace. Não é o griteiro nos ouvidos para que as pessoas vejam, olha como eu sou espiritual, eu tô aqui gritando, ai, expulsando demônios. Não, não, não. Abrace e você vai destruir cadeias demoníacas que você não tem noção. E aí, nesse travesti, eu perguntei se eu poderia abraçá-lo e, bem envergonhado, né? Ai, sim, porque estava, aquele travesti, ele estava seminu, estava com roupas muito curtas, porque, claro, estava ali mostrando o seu corpo. E, e eu abracei aquele travesti e eu disse, esse é um abraço de mãe que você nunca teve. E era um homem ali, travestido de mulher, mas era um homem fisicamente. E eu senti os braços daquele travesti me apertar num abraço que não me soltava mais. Então entenda o sofrimento de alguém que vende o seu corpo. Entenda a vida de alguém que vive na rua, ah, se deitando com homens nojentos por, sei lá, 20, 30, 40, 50 reais. Tendo momentos horríveis para ter um recurso financeiro. Provavelmente essa pessoa que você chama de prostituta, provavelmente ela teve que se deitar com seu pai, com seu padrasto, com o vizinho, enfim, desde muito pequena. E ela aprendeu isso. As pessoas têm traumas, têm dores que a religiosidade não alcança, que só é possível ser alcançada através do abraço do Mestre Jesus, que com amor, que com abraço despedaçava cadeias. Jesus não gritava, sai, pombagira, sai, Exu, caveira, sai, tranca-rua, ai, ai, aqui tem uma falange e o cabeça é o não sei quem. Não, não, não. Jesus até perguntava para muitos: queres ser curado? Queres ficar são? Jesus deixava as pessoas à vontade até para pedir a sua cura, né? Até para pedir a sua cura. Jesus deixava as pessoas muito à vontade, até para pedir a sua cura. Então, no ministério de Jesus não teve grito, não teve sapateado, não teve entrevista com demônios. Não, Jesus chegava e o Espírito Santo chegava e as pessoas eram libertas, eram livres. No próximo vídeo eu quero falar da mulher há 18 anos aprisionada por uma enfermidade, né, proveniente de Satanás, e a sutileza de Jesus na cura dessa mulher. Jesus é incrível. Jesus é incrível. Eu penso como Jesus olha para nós tão falhos e achando, ai, tão, nossa, a gente muitas das vezes pensa que está fazendo tudo tão certinho e tá tudo
tão errado, tá tudo tão errado. Altares com louvores, uau! Oh Jesus, misericórdia. Meu Deus, eu volto àquilo que eu falei quando conversei com a minha mãe. O que esse povo, meu Deus, da África, que tem lá suas igrejas, só um sarrafo e uma lona para se cobrir da chuva, tão pobres financeiramente, tão ricos celestialmente. O que eles querem pedindo para nós, igreja brasileira que vive o conforto, onde a samaritana não tem acesso, onde o gadareno não tem acesso, porque se o gadareno entra nas nossas igrejas, eu falo no contexto geral, né? Se o gadareno entrar nas nossas igrejas, ele vai estar amarrado e não sei o que, liberto, bem depois de uma longa entrevista. Oh meu Deus, oh Jesus, ensina-nos a ser como o Senhor é, que possamos levar abraço e cura para os samaritanos que estão em nosso meio, julgar menos, amar mais, não compactuar com o pecado, mas enxergar que por trás de uma pessoa tem uma trajetória de vida e essa trajetória pode ser tão dolorida. Talvez a última coisa que a pessoa precisa é desse griteiro todo, é dessa atenção toda, dessa espiritualidade hipócrita que mais repele do que aproxima de Jesus. E eu deixo essa palavra para você. João, capítulo de número 4, verso de número 4. E fez necessário Jesus passar por Samaria. Que você receba essa palavra ao teu coração, em nome de Jesus.